E hoje eu vou bater em cachorro morto, na verdade, né? O Lair Ribeiro simplesmente está errado. Ponto. E eu espero que se alguém sair falando mal de água na internet, você tenha condições de me defender. Porque eu estou precisando de defensores. Eu não aguento ficar fazendo esse trabalho sozinho, não. Porque os ignorantes que não entendem nada de água começam a dar piruada errada. Muito, eu quero beber água alcalina, porque aí eu vou ficar magro, jovem, não vou ter Alzheimer e não vou ter câncer. E hoje eu vou bater em cachorro morto, na verdade, né? Porque eu vou falar sobre a questão da água alcalina. E por que bater em cachorro morto? Porque é a mais fácil de todas as alegações que no Brasil ficaram conhecidas principalmente pela voz do Dr. Lair Ribeiro. É verdade. Então a crítica vai a essa ideia de que a água alcalina é melhor para o nosso corpo, de que ela vai fazer você não ter as principais doenças relacionadas ao envelhecimento ou câncer, essas coisas assim. De quebra, acaba sendo uma crítica às pessoas que propagam esta ideia, tá? Entre elas o Lair Ribeiro. É verdade. Digamos que você ingeriu a sua água alcalina, ou seja, uma água que tem um pH muito alto e, portanto, poucos íons de hidrogênio. Você ingere ela, passa pelo ambiente razoavelmente neutro que está a sua boca, entra num lugar absurdamente ácido que é o seu estômago, e quando chega no seu intestino, volta a neutralizar. E aí você fala, e o potencial alcalino da água vai mudar. Aí você fala, pera, que potencial alcalino? Alcalinidade ou acidez não são coisas, diz respeito apenas à concentração de íons. Ou seja, quando você coloca a água alcalina num ambiente ácido, você acidificou aquela água automaticamente. Porque, afinal de contas, o que importa é o ambiente em que ela está inserida, a quantidade de íons que está liberado ali. Quando você coloca ela num ambiente alcalino, ela volta a alcalinizar. No ambiente neutro, ela volta a neutralizar. Ou seja, aquilo que você ingere do que diz respeito a pH vai ser modificado drasticamente antes de ser colocado para dentro de você, que é quando há aquela absorção pela corrente sanguínea no seu intestino. Aí isso aí, aí vem quem não entende de medicina, quem não entende de bioquímica, e fala assim, mas quando eu bebo uma água no pH de 10, ela bate no estômago, o estômago é 2, ele anula. É verdade, anula. Só que para o estômago, para produzir ácido clorídrico, para anular o pH de 10, todas as vezes, aí que ele não sabe, que ele não entende de medicina, todas as vezes que você produz ácido clorídrico no estômago, você tem que produzir bicarbonato no sangue. Não tem jeito de você produzir ácido clorídrico no sangue sem produzir bicarbonato no sangue. Então, aquela água está certo, não vai ser absorvida com pH alto. Mas ela, para virar o pH do estômago, o estômago tem que produzir ácido clorídrico. E no produzir ácido clorídrico, ele produz bicarbonato que vai para o sangue. O sangue eleva, não pode elevar. O sangue joga para o tecido. O tecido que estava precisando recebe o bicarbonato. É assim que funciona. Tão simples. Quando você tem essa absorção, quando chega no sangue, o sangue está tamponado. Ele está num pH 7,5. Ou seja, a água que você bebe, se ela é alcalina, se ela é ácida, etc., não faz diferença. Porque quando ela vai realmente fazer diferença para você, ela já mudou totalmente de quando ela foi ingerida. Tá? Ou seja, não faz a menor diferença. Faz um tamponamento para aumentar, para não deixar cair. Só que para fazer um tamponamento ele rouba o bicarbonato do tecido. Agora o tecido é que ficou ácido. Pronto, agora você tomou isso aqui e o tecido ficou ácido. Aí você tem osteoporose. Porque na hora que você baixa o pH, o osteoclasto é ativado. O osteoclasto começa a comer osso. Toma um refrigerante todo dia, porque em 40 anos você está com osteoporose. Porque agora o seu osteoclasto está comendo osso. Ativado pelo pH baixo. Bonito, né? Entenderam como é que funciona? Quando o pH sanguíneo cai abaixo de 7,27, há um aumento em 100 vezes no estímulo osteoclasto. A acidose é uma das causas de osteoporose. Ponto. E aí? Outra coisa que, isso daí eu já vi o Lair Ribeiro falando também, são outros íons, tá, que estariam junto com essa água ionizada, né, no caso assim, é que trariam os benefícios da água, que seriam sais minerais, aqueles sais minerais que quando você toma uma água mineral, eles vêm junto, tá? Então quando você pega uma água de uma fonte qualquer, você vai ver que está escrito nela uma série de componentes que ela possui. O que que tem? Bicarbonato 105, cloreto 18, cálcio 17, sulfato 0,12, magnésio, fluoreto, potássio, bário, sódio, estrôncio, nitrato, uma série de minerais
que vêm do próprio lençol freático, né, da onde é tirada essa água, e esses minerais fazem, obviamente, bem para você, eventualmente, principalmente o cloro, né, o flúor, etc., outros elementos que a gente precisa para ter um bom balanço. Então eu tenho contaminantes, que é o cloro, que é o flúor, são os metais tóxicos, que são os xenoestrógenos, que são os compostos orgânicos, que vão contaminar a água. Só que você também consome esses elementos em outras fontes de alimentação. Aqui, os minerais estão sendo... Lá está havendo depressão de minerais. Você compara 1910 com 2006, aqui, ó, os minerais estão acabando no solo. Por isso você tem que ter um aparelhinho desse para medir. Opa, tem mineral? Se não tem, não quero, pô. Não quero. E aí você tem uma série de outros fatores que envolvem aí uma possível charlatanice de algumas pessoas que tentam vender essa questão da água alcalina, que é ou vender uma determinada marca de água alcalina, que seria melhor e na minha mão é mais barato e aquela coisa assim, ou vender filtros que alcalinizariam a água através de passagens iônicas. Então eu tenho a água purificada, que eles chamam, pode ser a destilada, pode ser a desionizada e pode ser a de osmose reversa. Nenhuma delas é boa. Quando fala assim, ó, o meu filtro dá uma água purificada, eu não quero o seu filtro. Para beber água todo dia, eu não quero. Então, às vezes, um farmacêutico vai querer para fazer diluição de remédio, que não pode ter mistura de nada, mas é diferente. Mas o remédio é uma coisinha, eu vou tomar 5 gotas, não vou tomar 6 copos por dia. A água purificada, destilação, desionização, osmose reversa, acidifica o corpo, rouba minerais e tem um fraco poder de hidratação. Não é bom. Não há nenhuma evidência científica para a água alcalina ser melhor ou pior para o consumo. O que eu fiz? Eu peguei 13 livros de água e li os 13 livros. Tem livro aqui de 657 páginas, de ponta a ponta, de capa a capa. Então eu vou mostrar para você. Ah, não tem literatura. Você não sabe procurar. Tem prêmio Nobel em água. Você vai ver aqui, prêmio Nobel em água. Então eu tenho aqui, ó, isso aqui são 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, isso tudo é só sobre água. Mas eu vou te mostrar muito mais. Aqui tem 21 trabalhos sobre água. 21 trabalhos, tá? Sobre água. Esse livro tem 25 páginas de referência científica. Ele tem 272 artigos científicos. 272 artigos sobre água. Tudo científico, publicado em revistas indexadas, científicas. Todas as referências, 272 referências, eu sobre tinha água. perguntado isso daí para o Drauzio quando ele veio aqui em casa, que foi muito legal. Ele falou a mesma coisa que eu vou falar para vocês, concluindo o vídeo aqui. Não há nenhuma evidência científica de que o pH da água faça qualquer diferença para a sua saúde. Aqui é o que ninguém entende. O estômago não produz ácido clorídrico sem gerar bicarbonato. Aqui, ó. Olha como é que eu produzo ácido clorídrico. Eu pego água, mais CO2, mais cloreto de sódio. Olha o que eu vou fazer, meus amigos. Eu vou fazer ácido clorídrico e bicarbonato de sódio. Não tem jeito, pelo amor de Deus, entenda, de eu produzir ácido clorídrico no corpo sem produzir bicarbonato de sódio, pô. O ácido clorídrico cai no estômago, o bicarbonato de sódio cai no sangue. Por isso que eu alcalinizo o corpo. Não é porque eu absorvi a água alcalina, não. Pode até passar uma ou outra, mas o principal é isso aqui, que as pessoas não entendem. Ah, mas quando chegar no estômago, o estômago é ácido, vai neutralizar a água alcalina. Vai sim. Só que ele não entende que para neutralizar tem que produzir ácido clorídrico. E na hora que produz ácido clorídrico tem que produzir bicarbonato de sódio, porque eu não tenho jeito de eu produzir ácido clorídrico sem eu produzir bicarbonato de sódio. Só que o ácido clorídrico vai para o estômago, o bicarbonato de sódio é formado no sangue. Acabou, está explicado, pô. Tá? Ou seja, porque o seu organismo tem plenas condições de equilibrar o pH de qualquer coisa que você coma dentro desse range, né, desse espectro de pH saudável, da qual entra água mais ácida, mais alcalina, e independente disso, quando qualquer nutriente, inclusive a água, passa para dentro do seu organismo, para dentro da corrente sanguínea, há um tamponamento natural do seu organismo que faz com que fique tudo no 7,5 ali. Então, a alcalinidade ou a acidez da água que você está bebendo não importa, porque o seu organismo vai deixar tudo com 7,5 e não vai fazer a menor diferença no final das contas. A doutora Linda Fraceto, da Universidade da Califórnia, São Francisco, em 1996, ela descobriu que é por volta dos 40 anos, ó,
você perde a habilidade de acidificar as estruturas que vão, de alcalinizar. Você perde o seu poder de tamponamento, o seu buffering. Você perde. Olha como é que ele cai abruptamente. Não ele vai caindo assim, não, ele cai assim. Aqui você segura até aqui, de repente despencou. Aí você dá envelhecida. O bicarbonato de sódio você perde a propriedade de fazer isso via bicarbonato de sódio. Tá? E o fosfato de sódio, que você perde as duas propriedades que alcalinizam a sua estrutura. Até porque, se fizesse, isso implicaria que o nosso conhecimento sobre a fisiologia humana, e na verdade de todos os seres vivos, está muito errado, né? É verdade. O Lair Ribeiro simplesmente está errado. Ponto. Por uma questão lógica e simples de funcionamento da fisiologia humana. Você tem o cloreto de sódio, mais água, mais CO2. Água alcalina. Aí você tem que produzir o ácido clorídrico. Aí você produz o bicarbonato. Aqui, aumenta o bicarbonato no sangue. Só que o sangue não pode ficar muito tempo com o bicarbonato aumentado. Ele puxa do tecido. Aí o tecido alcaliniza. Aquele tecido estava ácido, alcalinizou. Você rejuvenesceu. Porque a alcalinidade é a juventude. A acidez é a velhice. Tá aí o mecanismo todo aqui, ó. Na hora que você produz ácido clorídrico aqui, ó, você joga... Olha lá, o que você joga para o sangue? Olha lá o que você joga para o sangue. Eles não entendem isso. O problema não é dominar a ciência, é explicar para os ignorantes. Esse é que é o problema. O Lair Ribeiro simplesmente está errado. E aí, olha quanto tempo gastamos. 3 horas conversando sobre água. E isso não é nada não, viu? Isso é só o resumo, mas é o suficiente. Eu acho que você, como médico, hoje, sabe mais do que 99% dos médicos no mundo sobre água. E eu espero que, se alguém sair falando mal de água na internet, você tenha condições de me defender. Eu estou precisando de defensores, eu não aguento ficar fazendo esse trabalho sozinho, não. Porque os ignorantes que não entendem nada de água começam a dar piruada errada.